Salve rapaziada, esse é mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês algo muito importante para qualquer debate aí que envolver a questão do Hitler ser de esquerda ou de direita. Para começar esse vídeo, primeiro você deixa o seu like, se inscreve aí no canal, lógico que me ajuda muito, mas para começar ele agora de fato, o que nós devemos entender é que eu não vou trabalhar aqui os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial ou coisas do tipo. Eu vou contar basicamente a trajetória do Hitler até ele chegar ao poder, para a gente conseguir compreender as vertentes políticas que Hitler vai carregar. Também é interessante lembrar que no nosso mundo não existe só a vertente direita e esquerda. Vai existir N vertentes, nacionalismo, liberalismo e etc. Que é muito importante a gente notar esses aspectos. O primeiro ponto interessante é que Hitler, como a maioria dos soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial, acabaram por perder um pouco a fé na humanidade. Ou seja, ele vai ganhar, na verdade, um desprezo pelas pessoas, em vez de ter aquele amor, aquela fraternidade sobre o próximo. E sim um desprezo pela maldade que o homem vai fazer com o próximo. Ele vai ter um desprezo pelo ser humano. E ele não é o único. Vai ter muitas pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial que vão compartilhar desse mesmo pensamento. Isso é importante para mostrar a figura de monstro que ele era. Que ele não se sentia errado fazendo o que ele fez, entendeu? Era o pensamento dele. Além disso, a Primeira Guerra é muito importante porque Hitler vai lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, o que isso é relevante? A Primeira Guerra Mundial vai fazer ele virar um nacionalista fanático. E ele vai culpar, de fato, os antipatriotas que vão assinar uma rendição da Alemanha nesse período. Em principal, ele vai falar que os culpados são os antipatriotas, em sua maioria judeus, e os comunistas. Então, como ele lutou na Primeira Guerra, ele estava na frente e quase morre, ele vai ficar cego até por um tempo devido à Primeira Guerra Mundial, ele vai ganhar um sentimento nacionalista monstruoso. E isso é muito importante para entender o ponto de vista político do Hitler. Com 30 anos de idade, ele retorna da guerra. Ele vai continuar no exército, lógico, para ter um lugar para morar, para viver, para comer, tá? E por que ele vai continuar no exército? Só para isso, professor? Não. Porque quando eles retornam da Primeira Guerra, lá na Rússia havia tido a tomada comunista, há mais ou menos 2 anos. E na Alemanha, como ela passava por uma crise pós-Primeira Guerra Mundial, muitos focos comunistas estavam surgindo dentro da Alemanha. E estavam tentando fazer a revolução. E um dos objetivos principais de Hitler ter ficado no exército foi justamente oprimir e acabar com qualquer foco comunista dentro da Alemanha. Isso é muito importante porque desde o início Hitler está lutando contra os comunistas. Ele não tem ideia de se juntar ou se aliar ou seguir uma vertente comunista. Conseguem compreender isso? Isso é muito importante porque é um dos pontos primordiais para se entender que Hitler não era de esquerda e sim um extremista nacionalista. Quando ele volta da guerra, quem vai estar comandando todo o sistema é um social-democrata chamado Friedrich Engels. Se eu não me engano é assim que cita porque eu não sei falar alemão. Esse cara ele vai continuar guiando a Alemanha até a tomada de Hitler lá na frente. Tá bom? E isso é interessante porque ele defendia ideais democratas. Ele era um social-democrata, ele não era um comunista. E Hitler apoiava esse cara. Nesse processo, tá, do Hitler dentro do exército, oprimindo e acabando com os focos comunistas que estavam surgindo na Alemanha, os seus comandantes e, lógico, ele como figura, descobre o seu fantástico dom pela oratória. Isso é muito importante porque o dom que ele traz na sua oratória vai demonstrar o poder que ele consegue gerar através somente dos seus discursos. Ele conseguia, utilizando as suas palavras, mover multidões.
ele fazia as pessoas aceitarem o seu fanatismo. Isso é muito importante também para entender por que o nazismo depois vai ganhar tanta força. Não é só pelos seus ideais, num contexto geral, e sim pelos discursos impecáveis que Adolf Hitler fazia durante o período nazista dentro da Alemanha. Após eliminar todo e qualquer foco comunista pós Primeira Guerra Mundial, aconteceu em 1919 algo muito importante para a entrada do Hitler na política e o foco principal para o início da Segunda Guerra Mundial, ao meu ver, tá? Que foi o Tratado de Versalhes. Esse tratado, galera, ele vai basicamente culpar a Alemanha de todas as atrocidades que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. E isso é muito importante, porque Hitler afirma que essa é a maior vergonha nacional já existente em toda a Alemanha durante toda a sua história. Então Hitler vai falar que isso é uma vergonha, os comandantes são fracos e não demonstram o poder que a Alemanha tem. E nesse momento ele vai começar a se interessar pela política do seu país. O Tratado de Versalhes ele vai fazer acontecer muitas reduções na Alemanha. Vai reduzir o número de armas, vai acabar com o exército, tá? Acabar entre aspas, vai diminuir drasticamente o número de soldados, tá? Dentro do exército alemão, e isso vai fazer Hitler acabar sendo expulso do exército. Não porque ele era um mau soldado ou alguma coisa do tipo, mas porque houve os cortes e era obrigatório esses cortes. E como provavelmente Hitler devia ter uma patente não tão alta dentro do exército, ele foi eliminado. No momento em que ele é eliminado, ele vai entrar para a política. É interessante notar que nesse período turbulento dentro da Alemanha, os principais partidos são de extrema direita. Os partidos que controlam toda a Câmara do Senado, deputados, etc., são de extrema direita e eles têm um poder imenso sobre toda a estrutura da Alemanha. Hitler, assim, vai se aliar a um partido, o Partido dos Trabalhadores. Esse Partido dos Trabalhadores não é como o partido aqui no nosso país, que é um partido mais voltado à esquerda. O Partido Trabalhador, na Alemanha, nesse período, era um partido de extrema direita. Conforme Hitler foi aparecendo nas reuniões, em alguns discursos, etc., o povo nota o talento, o dom que ele tem pela oratória. E ele vai ganhando espaço dentro desse Partido dos Trabalhadores. Ele vai ganhar tanto poder lá dentro que a ideia dele de alterar o nome desse partido vai ser aceita. E observe, é muito importante notar isso daí, porque é um dos principais fatores que o povo vai falar: o nazismo era de esquerda por causa que o partido era assim, assim, assado. Não. O partido passa de se chamar Partido dos Trabalhadores para se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Entendam uma coisa, Hitler explica nas suas escrituras. O único objetivo por ter socialista no nome desse partido é recrutar as pessoas que passavam por dificuldades na Alemanha naquele período. Dá certo essa ideia, porque o partido em pouco tempo, além da ajuda dos discursos de Hitler, passa de 2.000 para 20.000 membros. Assim o partido começa a ganhar seu espaço dentro da política. O seu radicalismo, pela extrema nacionalidade pulsante na veia de Hitler, faz com que os seus discursos extremistas conquistem a população. E isso vai ser muito importante para fazer ele começar a ganhar o seu espaço dentro da política. O episódio muito marcante que vai levar Hitler a escrever o Mein Kampf, que é a minha luta, né, o livro que é a Bíblia dos nazistas, vai ser a Revolta do Carvão em 1923. O que acontece, professor? A Alemanha, lembra do Tratado de Versalhes que eu comentei com vocês? Ele teria que pagar uma determinada quantia pelos prejuízos financeiros às outras nações que participaram da Primeira Guerra Mundial. E, nesse caso, a Alemanha deveria pagar o carvão nesse período, porque era um dos materiais mais abundantes ali na região. Como os
os carvoeiros, acho que é esse o termo que usa para as pessoas que cuidam de carvão, vão fazer uma greve e não vão doar isso para os franceses vão invadir a Alemanha, vão entrar, vão retirar todo o carvão e vão levar para a França. O que é interessante, que se eles passassem por algum alemão e o alemão não tirasse o chapéu, eles batiam nesse cidadão alemão. Hitler critica monstruosamente o exército alemão por não ter tomado alguma providência perante tal atos. Afinal, eles não estavam mais em guerra, eles não estavam mais em atrito ali naquele momento, e deveria se ocorrer um determinado respeito pelas nações. E isso mostrava claramente para Adolf Hitler que o governo que ali se encontrava era um governo fraco que não conseguia manter as raízes nacionalistas que a Alemanha merecia. E isso é muito importante. Por quê? Porque Hitler, junto com os seus seguidores do partido, os mais fanáticos, vão tentar nesse momento fazer uma revolução e tomar Berlim. Lógico que isso vai ser completamente um fracasso. Quem conhece a história aí sabe que eles vão invadir Berlim, que vai dar tudo errado, que vai ser totalmente falho a ideia de revolução nesse momento. E qual que é o objetivo que ele vai usar no seu discurso para ele conseguir tentar aplicar esse golpe? Na ideia, na cabeça de Hitler e nos seus discursos era muito claro: o povo passa necessidade. Se nós não tomarmos as devidas providências nesse momento, eles irão se juntar aos comunistas russos e a Alemanha vai se tornar uma nação comunista. E nós não queremos isso, então vamos fazer essa revolução. Hitler vai invadir Berlim, vai dar tudo de errado, todo mundo vai ser preso, tá? Exceto alguns comandantes de alta patente do exército que estavam do lado de Hitler. E Hitler jura se matar. Porém, até chegar ao seu julgamento, ele nota que esses soldados de alta patente estão saindo ilesos desse julgamento. Hitler, notando essa fragilidade dentro da estrutura ali da estrutura de juízes da França, da Alemanha, ele vai lá e vai usar o seu dom da oratória. Resultado, ele vai conseguir 5 anos de prisão, com uma total liberdade de receber visitas a hora que ele quiser. Dentro da cela dele tinha uma visão fantástica para uma planície muito linda. Então ele tinha tudo lá, ele tinha comida boa, ele tinha, sei lá, ventilador, geladeira, o escambau, o que ele precisava ele tinha dentro daquela cela. Ele só tinha que ficar ali preso por 5 anos. Mas ele tinha acesso a qualquer leitura. Sim, ele leu Karl Marx nesse período, como ele também leu outros autores de direita, mas isso não faz ele virar um esquerdista porque ele leu Karl Marx. O que é interessante, nesse momento ele tem o espaço e a ideia para expandir o seu nacionalismo maluco. E assim ele vai escrever o Mein Kampf. Por quê? Porque ele nota que os partidos de extrema direita, quando começam um querer prejudicar o outro para ganhar o seu espaço na política, acaba por prejudicando uma sociedade dentro da Alemanha. Então, qual que é a ideia dele? Acabar com esses partidos de extrema direita, acabar com o espaço da esquerda e fundar um partido extremamente nacionalista que vai ser a nação mais poderosa possível no mundo. E assim ele escreve o Mein Kampf, explicando o antipatriotismo, o antissemitismo, que é a ideia contra os judeus, e etc. Mas que isso não vem ao caso para eu tentar trabalhar aqui com vocês. Beleza? Beleza. Passou os 5 anos, Friedrich Erich ainda é o presidente, e nesse momento, quando Hitler sai da prisão, o seu partido ele não é mais considerado perigoso. Então ele volta à legalidade. E eles ganham seu espaço na política. Friedrich ele vai falecer e vai abrir novas eleições. Nesse momento, o partido de Adolf Hitler, por mais que ele esteja crescendo com suas ideias nacionalistas ferventes, sendo espalhadas por todos os cantos,
ele não vai ganhar um devido espaço importante. Ele só vai conseguir eleger 12 deputados. Esses 12 deputados vão ser importantes para mostrar o extremo nacionalismo que os nazistas pregavam. Todos iam com aquele terno, aquela farda bonitona dos nazistas, aquele chapéu pontudo mostrando o poder que eles tinham. E de fato marcavam presença dentro do Senado. Isso acaba abrindo uma brecha, tá? Para que Hitler engate dentro desse sistema econômico na Alemanha. Pessoal, deu para entender até aqui? Hitler tem uma extrema afinidade com o nacionalismo e não com o socialismo e nem com o capitalismo. Ele quer uma nação única, forte e potente, que vai ser superiores às outras. É complicado falar isso, mas para mim, ele na verdade nem é nacionalista. Ele é sim nazista, ele tem uma vertente política única criada dentro do nazismo, que vai ser muito parecida com o fascismo que ocorre na Itália também nesse período. Mas dá para deixar claro que em toda essa trajetória do Hitler, ele sempre combateu os comunistas. Ele nunca se aliou aos comunistas. Sim, ele vai ter vertentes de esquerda e vertentes de direita dentro dos seus ideais nacionalistas. Porém, isso não quer dizer que ele seja de uma determinada vertente. Ele sim é nacionalista fanático, extremista, e na verdade ele é nazista e não esquerdista ou de direita. Dá para compreender isso? Outra coisa importante que é bom a gente refletir nesse momento que o Brasil está passando aí e que a galera está gritando bolsomito, bolsomito, etc. Muitos historiadores afirmam que Hitler não passaria de um louco fanático nacionalista se não existisse a crise de 1929, mais conhecida como a Grande Depressão, aonde todos os países do mundo entraram em colapso. Porque lá Hitler vai usar o discurso de que precisava construir uma nação forte porque os outros estavam abusando da Alemanha, e lá ele vai ganhar o seu espaço e conseguir fazer a sua tomada para chegar ao poder. Então é interessante a gente notar como nós aqui no Brasil estamos passando por uma turbulência muito monstruosa no nosso cenário político. Nós estamos acabando por criar falsas figuras heróicas para a nossa nação. Alguns retardados chegam a pedir intervenção militar. Não dá para entender, esse povo não deve ter consciência histórica do que é um período militar, do que é uma ditadura militar. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido. Espero também que vocês tenham compreendido que Hitler não é de direita nem de esquerda, e sim nacionalista. E outra coisa muito importante, que é a mais importante desse vídeo, que em períodos de crise nós podemos fazer a escolha errada porque achamos que é a única solução. Pense bem antes de votar em 2018. Não faça escolhas erradas para depois não se arrepender. Beleza, galera? Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço, falou e tchau!